Então vamos lá, Marcos 10, capítulo 10, verso 46 em diante. Texto do cego de Jericó, cura do cego de Jericó. E foram para Jericó quando ele saía de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Então, amados, é um texto bem conhecido nosso, né? O cego de Jericó. O texto diz aqui que Jesus, ele quando estava entrando em Jericó, ele estava vindo com seus discípulos e uma grande multidão. Onde Jesus ia, uma grande multidão acompanhava ele. E é claro, né? Eu creio que se a gente estivesse lá, a gente ia fazer a mesma coisa, né? Ia querer acompanhar Jesus, né? Porque aonde Jesus passava, o que acontecia? Milagres aconteciam, né? Coisas sobrenaturais aconteciam. E além disso, quando a gente caminhava, quem caminhava com Jesus aprendia muita coisa, porque Jesus era o mestre dos mestres, né? Jesus estava ali sempre trazendo ensinamento, sempre estava ensinando algo novo que a multidão e os discípulos ninguém tinha ouvido, né? Os religiosos da época diziam: da onde vem essa sabedoria dele, né? Com que autoridade ele ensina, ele prega, né? Então Jesus, aonde ele chegava, ele atraía multidões. E aí o texto diz aqui que Bartimeu, interessante que essa história ela é contada em Mateus e Lucas também vai falar sobre essa mesma história. Então, porque esse acontecimento foi algo marcante, né? Foi uma história que marcou. Então, Mateus, Lucas e Marcos registram esse milagre. E somente Marcos, ele vai dar o nome. Em Mateus e em Lucas, nós vemos essa história sendo contada. E é interessante que, se eu não me engano, é no livro de Mateus, vai falar que eram 2 cegos. Não somente Bartimeu, mas tinha um outro cego também junto com Bartimeu, que clamaram para que Jesus curasse. E Lucas também vai falar, mas nem Lucas nem Mateus dão nome. Então muitos estudiosos acham que creem, né, que Marcos ele teve um conhecimento, ele soube desse testemunho pessoal, ele conheceu, né? Ele conheceu esse cego, esse homem que foi curado. Alguns falam isso, a gente não sabe, né? Mas é interessante porque ele dá o nome Bartimeu e de quem ele era filho, né? Filho de Timeu. O texto também está dizendo aqui, o que não diz nos outros textos, que Bartimeu era um cego mendigo. Quando nós lemos história de outros cegos que foram curados, a gente vê cegos que foram curados por Jesus que não eram mendigos. O texto não fala, mas esse aqui era. Apesar de a gente saber que ele tinha uma família. Foi citado aqui o nome do pai dele, mas estava numa situação de mendigância, de pobreza.
É bom a gente saber que o cego naquela época, eu creio que muitos irmãos aqui já sabem disso, que já foi comentado aqui, mas eu quero, reforçar que o cego naquela época, no meio do povo judeu, quem nascia cego ou quem ficava cego era um sinal de maldição, era um sinal de que a pessoa foi desfavorecida por Deus e essa pessoa era desprezada pela sociedade, era colocada de lado, as pessoas olhavam para aquela pessoa com certo preconceito, então aquela pessoa era excluída da sociedade, o cego. Então, você imagina o sofrimento, já ser cego, não poder enxergar, já é alguma coisa que já traz bastante sofrimento. Pessoal que usa óculos, eu creio que consegue entender bem isso, A pior coisa que tem é a gente ficar dependente de um óculos. Agora você imagina quando você não enxerga nada e você ficar dependendo do favor dos outros. E aí você saber que os outros não te dão valor, olham para você com desdém, olham para você como uma pessoa, você está nessa condição porque certamente você deve ter cometido algum pecado terrível para estar sofrendo essa penalidade de Deus. Então era visto assim. Então o sofrimento de Bartimeu não era pouco, era muito. Era um grande sofrimento. E aí o texto fala que ele, ouvindo que era Jesus, e nas outras passagens, diz que ele pergunta, o que está acontecendo? Quem é que está passando aí? Aí fala, é Jesus o Nazareno. Interessante, Jesus o Nazareno. Por quê? Porque o nome Jesus, naquela época, não era um nome exclusivo só de Jesus. O nome Jesus era um nome comum. Era um nome que tinha outros, tem uma história em Atos que fala, de um homem que também se chamava Jesus, Mas quando eles dão a informação para Bartimeu, ouvindo que era Jesus o Nazareno, aí a coisa mudou. Quem está passando? Porque o cego, ele desenvolve muito a audição dele, porque a audição é que vai ajudar ele a se locomover, a se comunicar com as pessoas. Então ele desenvolve mais a audição do que nós mesmos. O cego, ele acaba desenvolvendo mais as outras áreas da vida dele. Então quando ele ouve que era Jesus o Nazareno, ele tem uma reação diferente. Por quê? Porque certamente ele já tinha chegado lá em Jericó, já tinha chegado notícias de Jesus, dos feitos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele fica sabendo, Jesus está vindo em Jericó, na minha cidade, essa é a grande oportunidade que eu vou ter. Talvez eu não tenha outra oportunidade, essa é a oportunidade da minha vida. E eu não posso perder essa oportunidade. E aí, quando ele fica sabendo, olha, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno é ele que está chegando na cidade. Por isso que você está ouvindo o barulho desse alvoroço, essa multidão e tal. Ele está passando por aqui, ele está aqui. Está passando. Haja o gogó. Preparou a garganta e começa a gritar. Ele começa a gritar, filho de Davi. Detalhe, quando ele chama filho de Davi é uma expressão messiânica. É uma expressão que somente aquele que aguardava e esperava o Messias conhecia. Filho de Davi. Ou seja, o Messias esperado era alguém que era da descendência de Davi. Então, quando ele fala filho de Davi, ele está reconhecendo que o Jesus de Nazaré, era o Messias, era o enviado de Deus. Porque ele ouviu sobre os feitos,
ele ouviu as coisas que falavam a respeito de Jesus, do que Jesus realizava, os milagres que Jesus realizava. Certamente ele ouviu dos ensinamentos e ele pensou consigo mesmo, provavelmente, estou aqui conjecturando, né? Provavelmente ele pensou, só pode ser o Messias. Ele só pode ser enviado, porque só o Messias poderia fazer o que esse homem está fazendo. E o que ele faz? Ele começa a gritar. O texto diz que ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai dizer que quando ele começou a gritar, o que aconteceu? Você prestou atenção no que você leu? Mandaram que ele se calasse. Essa multidão, os discípulos, cheios de compaixão, né? Cheios de compaixão, né, Silas? Cheios de misericórdia, né? Cheio de amor pelo próximo. Cala a boca, você vai atrapalhar o mestre. Você é um Zé Ninguém, você não é nada, você não está vendo que ele não vai te dar nem atenção. Você é um pecador, é isso que eles vão falar. Você é um pecador, você não é digno de coisa nenhuma. Cala a boca, pare agora. E o texto fala o quê? O texto fala que ele se intimidou, que ele ficou ressentido pelaquela repreensão que ele ouviu? Não. Ele não deu trela. A gente aprende muito com isso. Quantas vezes, quando nós nos dispomos a buscar a Deus com todo o nosso coração, se levantam pessoas para tentar nos desanimar, para tentar parar a nossa caminhada. Às vezes dentro da nossa própria casa. Às vezes são parentes, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que o diabo levanta para tentar parar a nossa caminhada, para desviar a nossa atenção do Mestre. E muitos de nós, quando vem esses empecilhos, esses embaraços vão acontecendo, muitos de nós cedemos. A gente não percebe, às vezes a gente não discerne o que está por trás, a intenção do inimigo por trás, de nos parar, de nos desanimar, de nos desmotivar. Essa é uma das armas mais perigosas que o diabo usa contra o servo de Deus. É tentar nos desanimar usando pessoas de perto. Porque usar uma pessoa estranha não mexe tanto com a gente, mas aqueles que você espera receber apoio, você ser desencorajado, não é fácil. E aí o texto fala que quando tentaram calar ele, o que ele fez? Aí ele gritou ainda mais alto. Sabe o que isso me ensina? Que é preciso ter perseverança. A gente precisa ser perseverante. A gente não pode desistir no primeiro obstáculo que aparece na nossa caminhada cristã. A gente não pode desistir no segundo obstáculo que aparece. Satanás, ele nunca vai desistir de te parar. Satanás nunca vai aceitar ter perdido você do inferno. Então ele sempre vai usar de algum meio, alguma forma, para puxar você para o lado de lá, do lado dele. Ele sempre vai tentar, de alguma forma, tirar você do propósito de Deus, do caminho de Deus, da vontade de Deus. Entenda isso. E você deve fazer como aquele homem ali, o cego. Ele gritou cada vez mais alto, cada vez mais alto. Eu não vou desistir de buscar a Deus. Eu não vou desistir da minha bênção. Hoje eu estava ouvindo um louvor antigo da Cassiane que falava: me dá minha bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. É a história de Jacó, né? Jacó segurou o anjo e não deixou ele fugir.
E nós, na vida espiritual, nós temos que ser assim, irmãos. Temos que ser perseverantes. Não podemos desistir. Eu estava ouvindo uma pastora pregando essa semana, e ela estava falando que as bênçãos de Deus, né? Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e a Bíblia diz: pelas suas feridas nós fomos sarados. E aí eu te pergunto, Jesus, ele morreu na cruz, e a Bíblia fala que ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. Ele morreu para salvar toda a humanidade. Agora eu te pergunto, toda a humanidade está salva? Sim ou não? Ué, mas Jesus não morreu para salvar todos? Ele não morreu ele não derramou seu sangue para que todo mundo fosse salvo? Sim, ele morreu para que todo mundo fosse salvo, mas só é salvo quem nele crê, quem vai à cruz. Então a salvação não é automática, né? Jesus morreu e pronto, todo mundo está salvo. Não é assim. Jesus morreu e ninguém mais sofre nenhum tipo de maldição. Também não. Você já viu quantos crentes que têm sofrido coisas que você vê assim, ó, de família, né? O pai teve aquele problema, o filho teve o problema, o neto teve o problema. Você vê uma herança geracional. Jesus morreu para quebrar essa maldição, mas eu tenho que pegar e quebrar e anular, eu tenho que confessar, eu tenho que renunciar a essa herança maldita. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Os meus pecados não são cancelados se eu não me arrepender, se eu não confessar. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. A Bíblia também fala que se alguém encobrir o seu pecado, né, Deus não recebe a esses. Então aquela irmã, ela estava contando o testemunho dela, de que a salvação não é automática. Todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz para nós não está no automático. Eu preciso receber, eu preciso tomar posse. Eu, quando entreguei a minha vida a Jesus, né, eu confessei, me arrependi dos meus pecados e confessei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador diante de todos. Eu o confessei, recebi a salvação, porque eu tomei uma atitude. Mas na cruz do Calvário, Jesus, ele só fez a obra de salvação ou tem mais bênção lá? Tem mais bênção. Não foi só a salvação que ele conquistou na cruz, mas diz que ele venceu, né? Ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas maldições e levou sobre si o que mais? Não acredito que vocês nunca leram Isaías 53. Nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Quantos benefícios e quantas bênçãos estão reservadas para nós na cruz. Na cruz. Temos que ir à cruz. Temos que ir à cruz. Da mesma forma que você foi para a salvação, você tem que ir para os outros receber os outros benefícios.
Mas a gente parece que a gente só crê nessa parte da salvação. Mas tem mais bênçãos para nós. E aquele cego, diz a palavra aqui que ele não desistiu. Ele cada vez gritava mais. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? O texto diz que Jesus para. A gente não pode dizer, né? E quando ele viu, ele ficou feliz. Porque ele não viu. Ele não viu. Mas a multidão, né? O pessoal que tem a língua afiada, rapidinho a notícia chegou nele. Tenha bom ânimo. Fica animado aí, rapaz. O que ele foi? Ele foi. Ele parou e ele está te chamando. Ele está te chamando. Eu fico imaginando o coração de Bartimeu nessa hora. A sensação que ele deve ter sentido na hora. O mestre parou e ele está te chamando. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Esse pessoal não é brincadeira não. O pessoal que está lá, mandando você calar a boca, que está se levantando contra você, é o mesmo que está falando: tem bom ânimo, fica animado. E ele está te chamando. Bando de, né? Amigo da onça. Já viu gente assim? Uma hora está te apoiando, na outra hora está te apunhalando. Está cheio de gente desse tipo, né? E a Bíblia diz que a gente tem que amar, hein, gente? A Bíblia diz que a gente tem que amar. O texto fala, Jesus chama ele e dizem para ele: tem de bom ânimo, levanta-te. Levanta-te. Esse cego, ele teve que romper muitas coisas. Porque o texto fala que tinha uma multidão. Uma multidão que não estava cheia de amores por ele. Porque mandou ele calar a boca. Uma multidão que via ele como cego, aquela pessoa desprezível. E talvez até muitas pessoas nesse momento criticassem Jesus. E Jesus mandou chamar esse cego. Esse amaldiçoado de Deus. Esse camarada que não é digno de coisa nenhuma, porque se ele está cego é porque Deus o amaldiçoou. Então ele não é digno de coisa nenhuma. Por que Jesus está chamando ele? E talvez, até ele chegar a Jesus, tenha tido um pouco de dificuldade. Você já foi uma vez, ou fui? Eu sempre fui uma pessoa muito fominha de Deus. Sempre fui. E teve uma época que era... Eu me lembro aqui, quando fala desse negócio da multidão aqui, eu lembrei aqui de um detalhe, né? Teve uma época que tinha aquelas reuniões da Adonep, dos homens de negócio. Eu nunca fui mulher de negócio, mas eu era intrometida e ia na Adonep só para poder desfrutar das bênçãos, porque eles traziam os grandes empresários, crentes, eles traziam os pregadores top. Os ministradores de louvor top, tudo ia lá para o Rio Centro, e ele era aquela conferência assim de glória. Pensa assim, a glória de Deus descia naquele lugar de uma forma extraordinária. Eu peguei Asaf, Borba, aquele louvor. A Priscila era pequena, Daniel era pequeno. Quando eu ia para essa conferência, eu ia de manhã cedo, o pastor ainda trabalhava fora. Eu ia de manhã cedo, levava a Priscila comigo e uma galerinha, que era a turminha daqui da igreja, tudo pequeno. Eles estavam tudo lá em casa nas férias, porque a Adonep acontecia sempre em julho. E eles tudo pequeno lá em casa, eu me lembro. Eu pegava o ônibus, aquele ônibus 368. Conhece, né? 368, aquele do Rio Centro. Ele passa lá perto da minha casa, que eu moro no Grajaú. Aí eu ia com as crianças a pé até, porque da minha casa eu tinha que andar um bom pedaço até o ponto do ônibus. Mas quando a gente está jovem, pelo menos na minha época, era cheio de gás. Para mim não tinha tempo feio.
Não tinha medo. Eu ia pra galerinha, era a Júlia, Rodolfo, era a Mariana, netinha da Mariana, tudo botava no ônibus e ia comigo. Passava o dia todo. A gente ia tinha que estar começava às 9 horas da manhã e terminava às 10 horas da noite. Terminava tarde da noite. A Cláudia se encontrava, acho que encontrava com a gente lá, né? Para depois ir embora com as crianças. A Cláudia trabalhava naquela época, era enfermeira. E aí a gente ia. E aí, minha filha, quando chegava a hora que os preletores saíam, a gente saía correndo, era aquela multidão de família correndo para querer estar perto, para receber uma imposição de mão, porque era agora, quando o Benihim veio no Rio de Janeiro, o Benihim, ele jogava o terno, soprava, todo mundo por terra, assim, era muito poder e glória que descia através da vida dele. Valnice Milhomes, era tudo gente assim, muito usada por Deus, e a gente sentiu o poder de Deus. Então a multidão ia tudo, a galera do povo de Deus que estava com fome, ia tudo correndo, não era idolatrar a pessoa, mas tinha uma unção na vida daqueles homens, daquelas mulheres, e a gente queria desfrutar daquilo. A gente queria sentir Deus, como eles falavam que sentiam. A gente queria sair dali com uma experiência. E eu saí dali com experiência com Deus. Eu nunca senti tanto poder de Deus, tanta presença de Deus, tanta glória de Deus, como foi naquelas reuniões da Adonep, em que você via cego vendo, surdo ouvindo, paralítico levantando a cadeira de roda. A gente via tudo isso. As reuniões aconteciam, esses milagres. Eu uma vez vi até um homem flutuar, levantar do chão. Eu vi coisas extraordinárias acontecendo ali na Adonep. Então a gente, quando vê essas coisas, a gente não tem limite. A gente sai empurrando um, sai empurrando o outro, e você quer chegar lá e quer sentir a presença de Deus, você quer desfrutar das bênçãos de Deus. Eu saía puxando a minha turma assim. Quando estavam as irmãs comigo, eu segura a mão aí, vamos embora. Eu saía puxando, ia lá para frente, lá para onde estava o púlpito, lá estava chamando, botava todo mundo na frente. Quando abria as portas da conferência, eu falei assim, quando abrir a gente sai correndo e pega logo o primeiro lugar que é chave. Era assim, parece coisa engraçada, né? Mas era a fome de Deus. A fome de Deus era tão grande, de querer estar ali na frente, recebendo. Que falta, que saudade que eu sinto de estar com o povo assim. Povo cheio de fome, de sede de Deus. Porque Deus, Ele derrama água sobre o sedento. Quando o povo está cheio de sede de Deus, quando o povo vem para a igreja, não é com reunião social, não é vem para a igreja para poder marcar encontro durante a semana. Vem para a igreja com fome. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu estava vendo uma outra pastora, ela estava fazendo uma live, o tempo todo da live ela falava, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Eu ficava, caramba, é isso. Como está raro hoje. Está raro. Está raro você encontrar uma pessoa desesperada por Deus. Desesperado. Tudo que eu preciso é o Senhor. E assim foi Bartimeu. Ele estava desesperado por Jesus. Por isso ele gritou, ele não queria saber quem estava vendo, não tinha vergonha, não tinha timidez, não tinha nada que impedir ele. E você? Como está o seu nível de fome de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus, com Jesus? Você está assim, desesperado por Deus? Aquela coisa, eu preciso. Eu preciso de um toque. Eu me lembro de um culto que eu fui, quando eu estava começando na obra de renovação. Eu fui num culto na igreja Nova Peniel, lá da Tijuca. E eu fui para a igreja, eu tinha aparecido um caroço no meu corpo, e eu estava muito preocupada com aquilo. E eu fui para a igreja com a minha irmã, não tinha contado nada para ninguém.
Eu só tinha derramado meu coração, chorado muito diante do Senhor. E eu falava assim: Senhor, eu preciso, Senhor. Senhor, toca na minha vida hoje ali na igreja. E eu fui na igreja com uma expectativa de que algo Deus ia fazer. Senhor, eu estou aqui, Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Eu não moro aqui, na época eu não morava no Rio de Janeiro, eu morava em Cachoeiro de Itapemirim, estava passando as férias aqui. E eu falava assim: Deus, eu não posso voltar com isso. Eu não posso voltar com isso. Eu preciso do teu toque. Eu sei que o Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que sara, Senhor. E aí teve aquele culto abençoado, muitas vidas sendo curadas. Muitas vidas sendo curadas naquela noite. O pastor que estava ministrando estava sendo usado poderosamente por Deus. A gente passava o culto todo chorando, porque era muita presença. E era maravilhoso você ver o Senhor visitando a igreja, o Senhor curando, libertando vidas. E eu estava ali: Senhor, lembra-te de mim. Eu sei que o Senhor está me vendo aqui no meio dessa multidão, Senhor. Tem misericórdia de mim. O pastor terminou de pregar, orou por todo mundo e agora ele ia fazer a oração para encerrar o culto. Mas eu dentro de mim estava: não, Senhor, eu não vou sair daqui dessa forma, Senhor. Eu creio, Senhor. E quando o pastor terminou de fazer a oração final do culto, para encerrar o culto, o pastor falou assim: irmãos, antes de vocês irem embora, tem uma pessoa aqui que nasceu um caroço no corpo dela. E ela veio para cá muito preocupada com isso. Mas o Senhor, minha irmã, está falando que está te curando hoje disso. Quem é essa pessoa? E quando eu levantei a mão, o Senhor mostrou, era eu. Eu recebi a oração. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar, aquele caroço tinha desaparecido. E eu fui para minha casa, eu voltei para minha casa curada, sarada. E eu poderia contar para você muitas curas que eu recebi da parte de Deus. Muitas. Muitas vezes Deus tocou no meu coração, no meu corpo, anemia, problema de pancreatite. Eu fui curada de várias coisas. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou. A obra da cruz continua viva e eficaz. E todo aquele que vem ao Senhor, Ele não lança fora. Ele não lança fora. Bartimeu gritou, Bartimeu chamou: Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que ele parou, Jesus parou. Porque Jesus tem misericórdia. Ele tem compaixão. Ele conhece as nossas necessidades. Talvez você esteja sentado aí hoje e você pensa: ai, irmão, eu acho que Jesus já esqueceu de mim, já nem lembra de mim, que Ele nem me vê, porque eu estou passando tanta coisa e nada acontece na minha vida. Talvez não aconteça porque você não está se aproximando dele com essa certeza e confiança. Bartimeu, ele quando gritou, ele tinha certeza que se Jesus ouvisse o grito dele, ele iria ser curado. Que se ele tivesse a oportunidade de estar diante de Jesus, ele seria alcançado. Por isso ele gritou com todas as forças dele. Por isso ele perseverou. Ele não desistiu diante daquelas ameaças, diante daquela repreensão das pessoas. Ele persistiu. Talvez o que esteja faltando seja isso. Você desiste muito fácil. Você não persevera com a mesma fé do início. Você persevera em oração, mas você já não está com aquela fé que você tinha antes. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a pregação da palavra de Deus para que ela possa produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Aquelas mensagens que eu ouvi, elas
produziram fé no meu coração. A pregação da palavra da fé produziu fé para eu ser curada, para eu ser salva. E o Senhor, Ele continua o mesmo. A Bíblia diz que Deus não mudou. O ser humano que mudou. O ser humano mudou. O ser humano hoje em dia está se cansando muito fácil, desanimando muito fácil. Você está achando que a vida de Bartimeu era fácil? Será que a luta que Bartimeu passava era menor do que a sua? Será que a sua luta é maior do que a dele? Que era cego? Que era mendigo? Quer dizer, estava em extrema pobreza? Será que você tem sido humilhado como esse cego? Aquele cego, ele não deixou que os traumas... Porque se você perceber, ele não era cego de nascença. Ele, quando pede ao Senhor para ser... Quando Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Ele falou que eu torne a ver. Então isso dá a entender para nós que ele, em algum momento da vida dele, ele chegou a enxergar. Mas agora ele não estava enxergando mais. Então o sofrimento ainda se torna maior. Porque uma pessoa que nunca enxergou, ela acaba acostumando, né? Meio que você nunca viu, você nasceu cego, então é meio que você já está adaptado àquela vida de cegueira. Mas uma pessoa que já enxergou, ela perder a visão, no mínimo ela fica depressiva durante um bom tempo. Bate aquela depressão, bate aquela angústia. Poxa, eu conseguia ver o céu, as aves, as montanhas. Eu conseguia e agora eu não consigo, eu estou na escuridão. Então o sofrimento dele era extremo. E às vezes a gente passa por situações na nossa vida. Ai, irmão, mas cada pessoa, uma pessoa sim. Mas então você vai anular, então você vai fechar o seu coração e não vai deixar a palavra de Deus produzir nada na sua vida? A gente precisa ter uma reação. A gente precisa abrir o coração e deixar essa palavra entrar e produzir vida. A gente não pode se fechar para as coisas de Deus assim. Não é pelo fato de a gente ver tanta, infelizmente, é difícil. Você chega agora que a gente tem a internet, antigamente não tinha, né? Mas hoje a gente tem a internet, então a gente fica sabendo de muitos escândalos, a gente fica sabendo de muita coisa, de muita sujeira, de muita falcatrua. E aí quando a gente fica sabendo de tudo isso que está acontecendo aí no meio do povo de Deus, se a gente não vigiar e não guardar o nosso coração, a gente é contaminado. A nossa fé é abatida. E aí a gente passa a não crer mais em nada. E isso é muito perigoso. Isso é uma artimanha de Satanás. Para afastar você dos caminhos do Senhor. Para impedir você de desfrutar de tudo que Deus tem para você. Então você tem nas mãos a escolha. Você pode escolher. Bartimeu escolheu acreditar que Deus poderia, que Jesus poderia mudar completamente a história da vida dele. Transformar a visão dele. E se ele voltasse a ter a visão, grande parte dos problemas dele já estaria resolvido. Porque ele já não mais seria excluído da sociedade. Ele já poderia ser aceito novamente na sociedade, na sua família. Já poderia agora entrar no templo e cultuar a Deus. Então, o ser cego, ele poderia ter muitos problemas financeiros, né? Problemas de relacionamento com a família dele, e ainda tinha o problema da cegueira. Mas ele optou, quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele não pensou duas vezes. Que eu veja, que eu torne a ver, Senhor. Que eu torne a ver. Às
vezes a gente tem tantas necessidades que você, quando a gente fala assim, conta para o Senhor o que você está precisando, o que você deseja da parte dele hoje, você não sabe nem o que você fala, né? Cara, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso de cura, eu preciso dessa área da minha vida, eu preciso... Gente, para e pensa, qual é a sua maior necessidade no momento? Qual é a sua maior necessidade no momento? Às vezes a gente tem que parar e pensar, para a gente não ficar perdido num monte de coisas que não são as mais importantes. Aquele cego era a única oportunidade que ele ia ter. Ele pensou bem. Ele poderia ter pedido a Jesus, olha, eu quero uma porta de emprego, porque um bom emprego, Jesus, me dá um emprego que eu ganhe mais de 30 moedas de prata. Me dá um emprego bom, porque aí eu vou ficar por cima da carne seca, ninguém vai mais me pisar, porque eu vou ter dinheiro. Ele poderia ter pedido isso. Ele era mendigo, né? Lembra? Ele não tinha nada. Mas ele foi sábio. Ele pediu que ele retornasse a ver. E tem pessoas aqui que precisam pedir ao Senhor para que Deus tire a cegueira espiritual de você e você torne a ver novamente. Você consiga enxergar as coisas espirituais. Você consiga compreender as coisas espirituais. Não fique tão perdido nas coisas materiais, nas coisas visíveis, nas coisas dessa terra. O texto vai dizer aqui que quando Jesus chama ele, levanta-te. Então isso mostra que ele estava sentado. Levanta! O texto diz que na ordem que Jesus deu, levanta-te, né? Jesus não, né? O pessoal falou aqui, levanta-te que ele te chama. Ele levantou. O texto fala que lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A capa aqui, ela também tem um símbolo. Porque a capa aqui era aquilo que conectava ele a essa vida passada. Porque agora era passada. A capa é algo muito importante para um morador de rua, um mendigo, alguém que é pobre. A capa protege do frio, vai proteger também da chuva. A capa era uma coisa importante. Mas naquele momento a certeza e a convicção de que ele não ia precisar mais daquela capa foi tão grande que ele lançou ela. Lançou aquela capa de sobre si. Lançou todo aquele pecado, todo peso, todo o passado dele foi ficando para trás. Eis que vai ficar tudo novo. Eu estou indo de encontro a Cristo, aquele que tem poder para mudar a minha história. Ele vai mudar a minha história. Eu não vou precisar mais dessa capa, porque agora eu vou ter vida. Eu vou ter uma casa, eu vou voltar para casa. Eu vou poder voltar para a casa da minha família, para a minha família. O texto diz que ele lança essa capa fora. O que precisa ser lançado fora na tua vida? Você já parou para pensar nisso? O que está atrapalhando a sua caminhada? Bartimeu, ele teve que tomar uma atitude diante da multidão, diante das pessoas que estavam ali tentando impedir ele de chegar até o Senhor. Ele teve que tomar uma atitude. Qual foi a atitude? Vencer tudo aquilo. Vencer os obstáculos. Eu vou vencer. Eu não vou deixar ninguém me parar. Não vou. Eu vou prosseguir. Eu vou seguir adiante. O que está tentando te parar? Você já parou para pensar nisso? O que está atrapalhando a sua caminhada com Jesus?
O que está atrapalhando de você buscar mais intensamente, de você dedicar mais tempo de oração? Eu estou trabalhando muito, eu tenho muito trabalho. Mas eu quero dizer para você, às vezes o tempo que você dedica na presença de Deus vai redundar em trabalhos que virão até você. Portas que Deus abre. Tempo que você passa na presença de Deus é investimento, não é desperdício. Quando você gasta tempo na presença de Deus, você está fazendo um investimento alto na sua vida. Você já parou para pensar nisso, não? Porque quando você busca o Senhor, as bênçãos de Deus te alcançam. A Bíblia diz: busca o reino em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Ele está dando aqui, é uma dimensão assim absurda isso. Ele está dizendo todas essas coisas. Todas. O texto aqui, desse texto aqui, ele vai falar, né, sobre o lírio do campo, né, sobre o comer, sobre o vestir. Fala sobre a provisão, principalmente sobre provisão material. O texto fala: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem nada, mas o Pai Celestial as alimenta. Ele está falando de provisão na vida. Busca o reino e Deus vai prover. Ele não está falando aqui que você tem que parar de trabalhar. Ele está falando aqui que você tem que somente mudar a ordem das coisas. Porque muitas vezes a gente trabalha, e aí o resto a gente dá para Deus. O resto do nosso tempo, se der, a gente busca Deus. Se der, aí eu leio a Bíblia. Se der, aí eu dobro o joelho e oro. E aí a sua vida só vai sendo isso aqui, ó. Você só vai para trás. Você não tem como progredir na sua vida em todas as áreas quando você coloca Deus em último lugar. Não tem como. Se está tudo bem na sua vida, se está tudo indo bem, você fazendo as coisas, você colocando Deus em segundo plano, eu vou dizer para você, você está vivendo a misericórdia. Como o pastor ensinou hoje de manhã, quem estava na escola dominical dos adultos aqui. Você está vivendo ainda a misericórdia. Porque Deus está dando chance para você tomar uma atitude, mas eu não estou rogando praga para você nem nada. É a Bíblia que mostra isso. As misericórdias de Deus, elas são grandes, mas ela também tem limite. A misericórdia, a longanimidade de Deus tem limite, gente. Não pensa que não tem, não. Tem limite. O povo de Canaã pecou e ultrapassou o limite. O que Deus fez? Deus pegou e falou para Abraão: olha, tá vendo a terra de Canaã toda? Eu vou te dar. Josué, tá vendo aqui, ó? Pode pelejar para esse povo, porque todos eles, toda essa terra deles aqui eu vou dar para vocês. Eles perderam a terra deles, de Canaã. Os jebuseus, heveus, todos aqueles eus que você lê na Bíblia. Perderam a terra porque abandonaram, não quiseram dar ouvido ao Senhor. O próprio povo de Israel pereceu porque não deu ouvido, não buscou o Senhor. O rei Asa, lembram da história do rei Asa? O rei Asa, ele depois, no começo, ele começou bem, o reinado dele, começou bem. Depois ele foi esfriando. E chegou um tempo que ele ficou enfermo. Quando ele ficou enfermo, sabe o que ele fez? Ele, em vez de buscar o Senhor, ele buscou os médicos. E ficou registrado na Bíblia. O escritor, inspirado pelo Espírito Santo, deixou registrado lá na Bíblia, aqui na Bíblia, né? E Asa, quando esteve enfermo, não buscou o Senhor. Não buscou o socorro de Deus, a cura em Deus, ele buscou nos médicos. Então Asa morreu daquela enfermidade, o texto conta. A expectativa de Deus é que nós o busquemos para sermos abençoados pelo Pai. Não esqueça, Deus olha para você como um pai amoroso.
esposo olha para o filho. E aqui o texto vai dizer, ele fecha o texto dizendo aqui: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. O texto fala que aquele cego, além de ser curado, ele toma uma decisão no coração dele de seguir a Jesus. Alguns que a Bíblia relata aqui, que receberam o milagre de Jesus, receberam o milagre e não voltaram mais, seguiram seu rumo. Mas esse aqui não. Eu não tenho como abandonar o homem que me deu a vista. Ele vai e segue a Jesus. Ele segue ao Senhor. Lembram daqueles 10 leprosos? Os 10 foram curados, mas um voltou para dar graças a Deus. E aquele que voltou ouviu do Senhor: a tua fé te salvou. 10 foram curados, mas só um foi salvo. Só um. Porque resolveu voltar e dar graças a Deus. Então, querido, Deus não exige de você que você seja perfeito, mas que você progrida, que você avance aos poucos. Paulo falou isso para Timóteo: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4,15. O teu progresso. Isso é que interessa para Deus. Você está progredindo? Ou você está no mesmo lugar? Você não saiu do lugar que você aceitou Jesus e pronto, estagnou ali, ficou parado ali. Não. É para progredir, é para crescer. Crescer em fé, crescer no conhecimento do Senhor. Ser transformado. Temperamento transformado, vida transformada. Tem pessoas que você olha, eu posso dizer isso, né? Porque tem muitas pessoas que eu conheço já há anos e anos e anos. E que você vê que não muda. Continua com os mesmos problemas, as mesmas atitudes diante daqueles problemas. Deus está esperando progresso. Deus está esperando de você atitude diferente. Que você progrida, que você cresça. Ele não está exigindo que você seja perfeito, mas que você, pelo menos, você esteja correndo atrás, prosseguindo, perseverando, progredindo, amadurecendo. Você consegue olhar para trás e você vê, olhar para a sua vida e você vê: nossa, quanta coisa que Deus já fez na minha vida, quanto que Jesus já transformou essa e essa e essa outra área da minha vida. Glória a Deus. É isso aí. É isso que Deus está esperando. Progredir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui dá uma ideia de algo que está progredindo. Eu sou o caminho, eu conheço o caminho. Quando eu entro por esse caminho, eu vou me deparar com a verdade. A verdade me liberta, a verdade me transforma. E aí eu vou desfrutar da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu entro pelo caminho, conheço a verdade que liberta a minha vida e eu começo a desfrutar dessa vida abundante que Deus tem. Deus quer não só salvar nossa alma, Deus quer trazer libertação para as nossas vidas. Deus quer curar nossas enfermidades. Deus quer restaurar o nosso emocional, curar nossa alma. Deus quer fazer tudo novo realmente nas nossas vidas. Como o pastor estava pregando hoje de manhã, né?
não só vivermos das misericórdias, mas vivermos a vida abundante. Porque muitos de nós estamos vivendo a misericórdia de Deus. Todos os dias vivendo das misericórdias. Mas Deus quer não só que você viva das misericórdias, mas que você viva a vida abundante que Ele tem para todos nós. Para cada um de nós. E para viver essa vida abundante, a gente tem que dar ouvido à palavra e viver, obedecer, dar ouvido. Se você já, da sua maneira que você viveu, você fez até aqui, e as coisas não mudaram, então está na hora de você mudar de atitude, mudar de mente. Mude. Ai, irmão, mas eu não sei como fazer. Vá aos pés da cruz. Vai aos pés do Senhor e derrama teu coração diante de Deus, como aquele cego fez. Aquele cego derramou a vida dele ali, naqueles gritos, perseverando na presença de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. E que você possa abrir o seu coração. Abrir o seu coração para o Senhor. Deixar Ele tratar das feridas, tratar das suas mazelas, tratar lá do seu interior. A decisão é nossa. A escolha é nossa.